olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de História do Brasil, a nossa aula de número 7. Hoje a gente vai tratar de um tema bastante amplo, tá? Então eu queria aí a máxima atenção de vocês, que nós vamos falar da expansão territorial pela colônia brasileira, ok? Falar em expansão territorial, o primeiro ponto que eu queria colocar com vocês, para vocês prestarem atenção. Falar em expansão territorial é ir e voltar. Como assim ir e voltar? Nós vamos falar de momentos mais pretéritos, vamos voltar inclusive na pecuária, que já tratamos, né? E de momentos mais recentes aí da história colonial brasileira, ok? Então, por hora, às vezes, eu vou estar no século XVIII, por hora eu volto para o século XVII para fazer um gancho, explicar algumas coisas, tá? Então, mas o importante é a gente perceber como, o essencial é perceber como o Tratado de Tordesilhas, que a gente já viu, ele, que já era desrespeitado mais ou menos, com mais ou menos intensidade, desde o início, da colonização, ele vai simplesmente se dissolver, né? Porque as pessoas, por necessidade, ou por obras de governos, ou por tratados, a gente vai também ver uma série de tratados que vieram depois do Tratado de Tordesilhas, ou até por invasões estrangeiras, essa reconfiguração da colônia vai ter que acontecer, porque cada vez mais se expandiu para o oeste, para a Amazônia, para o sul do país, saindo daquela lógica ali nordeste e uma parte do sudeste, ok? Vamos ver então, tratando um pouquinho antes dessa expansão, vamos chamar assim, territorial, lembrando que quando a gente tratou das outras atividades econômicas, drogas do sertão, pecuária, tudo mais, a gente já estava falando um pouquinho de expansão territorial. Por isso que eu falo que esse assunto é um assunto que ela vai abarcar ali diversos momentos, diversos temas e tudo mais, porque tudo que for tratado a expansão, a gente vai falar hoje, né? Então, até o início do século XVII, a população luso-brasileira vivia no litoral. Ok? Por diversas necessidades, grupos passaram a avançar por outras áreas litorâneas e pelo interior, tá? Expandindo as atividades pela colônia, certo? Então, por questões de necessidades, normalmente, vão se expandir as áreas a qual se produzia na colônia. 4 grupos devem ser citados: os soldados, tá? O exército, os criadores de gado, os bandeirantes e os jesuítas, ok? Então, esses 4 grupos, eles foram responsáveis por grande parte da expansão territorial pelo território colonial, ok? E a gente vai ver os porquês a partir de agora, certo? Então, a gente vai começar com os soldados. O que acontece? Com a pirataria francesa e inglesa sempre constante, soldados europeus foram enviados à colônia no século XVII, erguendo fortes e dando origem a novas cidades, como João Pessoa, Natal, São Luís, Fortaleza, Belém e Manaus, tá? Todas essas cidades, que começaram como vilas, foram em torno de fortes, né, ao longo aí do século XVII, ok? Que vai, então, fazer com que a expansão ocorra por conta de defesa, tá? Essa primeira expansão, primeiro eu digo em questão de tema, tá? Porque todas elas aconteceram mais ou menos juntas aí, século XVII, principalmente, e século XVIII, tá? Mas por questão de tema, a gente está tratando primeiro dos soldados, não foi por uma questão especificamente econômica, sim por uma questão de defesa. O avanço da pirataria, até da ocupação de áreas por França e Inglaterra, fizeram com que Portugal investisse em defesa e construção de fortes, né? E que levassem militares lusos para esses fortes. E esses fortes iam se formando em volta deles comércios para vender para esses militares. E esses comerciantes iam construindo, esses pequenos comerciantes, né, iam construindo suas casas, tinha que haver uma farmácia, tinha que haver um bar, tinha que haver... Então, tudo isso vai fazendo que formassem vilas que hoje são cidades como essas que estão aí como exemplo, né? Então, esse foi um dos casos de expansão territorial, a questão da defesa, ok? Que chegou até a Amazônia, como a gente vê aí exemplo de cidades que se formaram através do forte, que hoje são grandes cidades
amazônicas, certo? A gente vai voltar então a falar da pecuária, que a gente falou nas aulas passadas, certo? E que foi, a gente já viu, já falou disso, foi uma das principais responsáveis pela expansão territorial pelo interior do Nordeste e o sul do país, né? A pecuária era predominante no Nordeste, certo? Ela foi primordial para a ocupação do sertão brasileiro, pois em 1701, o rei de Portugal proibiu a criação de gado no litoral, onde a boa terra seria reservada ao cultivo de cana-de-açúcar. A gente já viu isso um pouco na aula passada, né? Eu só estou agregando a informação aí que teve uma vontade do rei de Portugal, né, em um ano, 1701, que ele falou, não, as terras litorâneas elas são dos senhores de engenho, para produzir o açúcar, que é a grande monocultura que nos dá lucro. Então, por isso, proprietários de terras pequenos e médios vão para o interior do Nordeste para poder criar aí o gado, e a gente já viu as especificidades dessas fazendas. O Sul, que também contava com pecuária, viu, após as missões jesuíticas serem destruídas pelos bandeirantes, o gado se espalhar. As missões jesuíticas, nós vamos ver, eram missões, aglomerados, vilas e aglomerados pequenos, utilizados pelos padres jesuítas para catequizar os índios e colocar os índios dentro do sistema de trabalho europeu. Pois bem, dentre a produção dessas missões, algumas missões se tornaram bem grandes, estava a criação de gado. Os bandeirantes, a gente vai ver, também destruíam essas missões para pegar os indígenas e capturá-los como escravos, né? E o gado ficava, estourava e ficava solto ali pelas campinas, pelos pampas do sul, né? Então, para aproveitar-se desses imensos rebanhos, paulistas e catarinenses ocuparam essas campinas, onde estava esse gado solto, né? A coroa portuguesa, interessada nessas riquezas, manda erguer um povoado localizado hoje no Uruguai, chamado Colônia de Sacramento, tá? É um povoado que vai ser erguido pelos portugueses de olho ali no que poderia dar de riqueza na produção pecuária do sul do país, ok? Lembrando que no período, uma parte do período colonial, o Uruguai foi a província cisplatina, ele pertenceu ao Brasil, ok? E a Colônia de Sacramento foi então fundada com esse intuito, de ter um entreposto para poder se aproveitar dessa pecuária sulista aí, ok? Bom, mas a gente vai ter, e aí é sem dúvida a principal forma de expansão territorial pelo oeste brasileiro, as bandeiras e as entradas, ok? No início da colonização, o governo português organizou as chamadas entradas, que eram expedições que adentravam pelo interior do Brasil à procura de metais preciosos, com pouco sucesso, tá? As entradas foram organizadas pela coroa portuguesa, pelo governo português, patrocinava, financiava lusos ou brasileiros que viviam na parte litorânea do Brasil, mas que não tinham terras, não eram grandes proprietários, que viviam principalmente na faixa do sudeste do Brasil, ali, região do litoral, onde hoje é o litoral paulista, né, para que essas pessoas tivessem condições de ir buscar metais preciosos colônia adentro, sendo que parte seria do governo português e eles poderiam ficar com uma parte assim fazendo fortuna, mas isso não teve sucesso, tá? Não se encontrou ouro nessas entradas. Foi difícil encontrar ouro no Brasil, tá? Inclusive é a nossa próxima aula, mas demorou. Já as bandeiras, no século XVII, foram marchas com organização militar. O que significa isso? Não eram militares que promoviam as bandeiras, mas eram pequenos proprietários de terras, poceiros ou até gente sem terra, né, pequenos agricultores que passaram a organizar marchas para o oeste dentro de uma rigidez militar. Era como se fosse uma marcha militar mesmo, embora não composta por militares, mas era uma marcha com a rigidez e com a organização militar, certo? Que partiam de São Paulo para o oeste da colônia, tá? Participavam, sobretudo, paulistas pobres, como eu disse, portugueses e brasileiros, que possuíam 3 objetivos. Tá? O primeiro desses objetivos, que era a captura do índio para a escravidão. O que acontecia, eu já falei aqui algumas vezes. A escravidão africana e as pessoas escravizadas que vinham da África era muito caro.
a escravidão africana era caro você pagar por uma pessoa africana que tivesse vindo por meio do tráfico de escravos. Quem tinha condições de pagar eram praticamente os senhores de engenho, né, que tinham grandes latifúndios de açúcar e lucravam bastante com a produção dessa monocultura. Pequenos proprietários de terras, roceiros, poceiros, do interior paulista ou do litoral paulista também, eles não tinham condições nenhuma de comprar um escravo africano. Então, um dos objetivos era a captura do índio, era pegar o índio e levar para o litoral paulista para trabalhar como escravo nas pequenas propriedades de terras, nas pequenas posses, certo? Também existia, ela também tinha como objetivo a busca de ouro e diamante, ok? O que foi acontecer só muito no final das bandeiras, as bandeiras quase não tiveram sucesso em relação a isso, pelo menos a maior parte do tempo que as bandeiras existiam, né? E eles também estavam em busca do sertanismo de contrato. A gente vai tratar do que é isso, tá? Algumas bandeiras chegaram a ter até 2.000 integrantes, né? Então aí tinham bandeiras aí imensas, enormes, em busca desses 3 objetivos aí que a gente vai tratar deles um pouco melhor, ok? Desde as primeiras bandeiras, os paulistas prenderam e escravizaram índios, tá? Isso sempre foi um mote das bandeiras, certo? Para conseguir muitos nativos de uma só vez, porque uma coisa é você ficar buscando na floresta, buscando nas matas, né? Então isso demorava, então a forma de conseguir muitos nativos de uma só vez eram os bandeirantes atacarem as missões, aquilo que a gente falou no começo da aula. As missões, elas reuniam indígenas para catequese, para trabalho, então tinham missões que ficaram realmente grandes e havia ali milhares de indígenas que viviam nessas missões junto com os padres jesuítas, né? As principais bandeiras de caça ao índio foram chefiadas por Antônio Raposo Tavares e destruíram em 10 anos 3 grandes missões, capturando milhares de índios Guarani. Tá? Então, uma das principais, quando falar em bandeiras, vocês lembrem da captura de índios. Captura de índios para quê? Para levar para a escravidão, para levar para o oeste para serem escravos. Uma das formas de conseguir vários indígenas, e a gente tem uma briga muito interessante, né, entre o poder econômico e o poder religioso, né, entre o poder social da escravidão e o poder das missões jesuíticas. Esses bandeirantes não queriam saber e destruíam, atacavam, queimavam, matavam nas missões jesuíticas em troca de captura de escravos indígenas, certo? Então a gente percebe aí essa relação muito tensa entre a vontade econômica das bandeiras e a vontade da ideologia da fé das missões jesuíticas, ok? Vamos então aqui continuar. Devido a uma crise econômica no século XVII, o rei de Portugal escreve aos líderes bandeirantes para que procurassem metais preciosos no sertão, ok? Dando então, dizendo que concederia parte do que fosse extraído para esses bandeirantes, né? Até o século seguinte, ou seja, até o século XVIII, muito pouco se encontrou. Tá? Se encontrou, era quase incipiente. Entretanto, algumas bandeiras foram exitosas em Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais. Tá? Foram as bandeiras aí no final do século XVII e século XVIII que vão encontrar as primeiras jazidas de metais preciosos, o ouro principalmente, e depois, passado um tempo, o diamante, nessas localidades de Goiás, Mato Grosso, mas principalmente Minas Gerais, tá? Que depois vai se tornar aí a explosão aurífera do Brasil, né? Mas a gente está falando aí do início, ok? Com a descoberta do ouro, os paulistas organizaram as monções, expedições comerciais que seguiam o leito dos rios e vendiam alimentos, roupas, instrumentos de trabalho nas regiões mineradoras. Tá? Muitos bandeirantes se fixaram nas regiões de minérios, de ouro, e aí precisavam de tudo, né? Precisavam de alimentos, roupas, instrumentos para trabalho, e aí outros paulistas, principalmente, mas também de algumas outras localidades, eles passaram a comercializar, utilizando o leito dos rios,
e parando em pequenas vilas e povoações de mineiros para vender. Foram as chamadas monções, ok? Inclusive, algumas delas passaram pelo que hoje é o território de Mato Grosso do Sul, indo em direção ao que hoje é Mato Grosso, tá? Porque lá se encontraram minas em Cuiabá, ok? Vamos então continuar falando do objetivo do sertanismo de contrato, certo? Bandeirantes também foram contratados por fazendeiros para combater os índios ou afrodescendentes rebelados contra a escravidão, né? Então, muitos dos bandeirantes iam para regiões que tinham fazendas, que tinham ali organizações agrícolas maiores para oferecer os seus trabalhos. Normalmente eram bandeirantes que não tinham nem terra, que estavam dispostos a entrar nas bandeiras para a própria sorte, quem sabe achar ouro, o que não aconteceu com a grande maioria dos bandeirantes, né? E aí uma alternativa era oferecer os serviços para fazendeiros, para defesa, né? Para proteção. E dois exemplos de sertanismo de contrato foram a Guerra dos Bárbaros, em 1687 a 1720, entre paulistas e indígenas que resistiam ao avanço dos criadores de gado no Nordeste. Muitos criadores de gado, principalmente mais ali no Vale do Rio São Francisco, onde hoje é a Bahia, iam ocupando áreas que eram indígenas e, obviamente, os indígenas se rebelavam e exerciam resistência à ocupação de suas áreas. Então, muitos bandeirantes foram contratados para auxiliar ali na aniquilação desses indígenas que se tornavam rebeldes por terem suas terras ocupadas. E a Guerra dos Bárbaros é um exemplo disso, né, de briga entre paulistas e indígenas, tá? E também muitos desses bandeirantes eram contratados para estourar quilombos. Os quilombos eram locais que se aglomeravam e se uniam escravos fugitivos, né, normalmente locais de difícil acesso e escondidos. E uma das intenções é o fazendeiro que estourasse um quilombo grande, pegavam todos aqueles escravos, capturavam aqueles escravos africanos valiosíssimos para eles, né? Então, os bandeirantes também foram contratados para estourar quilombos, né? Como foi a destruição do Quilombo dos Palmares, em 1694, lá no Nordeste. É um quilombo extremamente populoso, liderado por Zumbi dos Palmares, e que é destruído pela ação do sertanismo de contrato. Okay? Eram muitos bandeirantes contratados, não só, mas muitos bandeirantes contratados foram responsáveis pela destruição deste quilombo de resistência, liderado aí por Zumbi de Palmares, ok? Então esse aí é o sertanismo de contrato, é essa aí a característica, né? Aqui nós temos, eu trouxe para vocês um mapa bem completo do século XVII, que a gente pode ver aqui toda a expansão territorial, né, que houve por conta, isso a gente já viu, olha o Rio São Francisco aqui, por conta do gado, por conta das drogas, do sertão, estão acompanhando o laser aqui comigo, né? Então, essa ocupação aqui, ela vai ocorrer aqui um pouco no litoral sul e tudo mais. Só que esse mapa também traz as principais bandeiras e os percursos dos bandeirantes, né? Saindo aqui de São Paulo e indo, então, aqui para regiões do Mato Grosso, para regiões aqui ao extremo sul de Minas Gerais, para outras regiões mais ao sul, certo? E aí a gente tem essa quantidade de cruzes que a gente tem aqui, são missões jesuíticas, tá? Implantadas, obviamente que a Espanha teve muito mais êxito em implantar missões, né? A quantidade aqui no sul, na fronteira Paraguai e Argentina, era uma coisa de louco, de tanta missão, mas a gente tem missões brasileiras também, muitas delas estouradas aí pelos bandeirantes para a captura de indígenas, né? Então aí fica o mapa também traz aqui nas regiões pontilhadas, nós vamos falar deles, dos tratados, dos novos tratados de reorganização territorial, depois dessa expansão toda. Então é um mapa bem completo, tá? Que vocês podem aí se debruçar em algumas horas sobre ele, tá bem? Mas e ele traz aí os principais pontos a serem colocados nesse século XVII em relação à expansão territorial no Brasil. Vamos falar então delas, as missões jesuíticas, certo? Que a gente já citou. As missões jesuíticas eram uma forma de expandir a fé católica, ok? Então, grupos jesuítas chegavam à colônia desde o século XVI,
As missões jesuíticas, elas tiveram mais eficácia, sobretudo no século XVII e início do século XVIII, início para metade do século XVIII, quando o Marquês de Pombal vai retirar, por exemplo, o ensino das ordens religiosas. Isso prejudica muito os jesuítas, ele vai exigir a saída dos jesuítas da colônia. Então, ali por um século, quase um século e meio, os jesuítas fundaram diversas missões na América do Sul toda, tá bem? Não foi só no Brasil. A ordem jesuítica, ela era portuguesa e também espanhola. Então, tiveram muitos jesuítas espanhóis que montaram missões, como a gente acabou de ver no mapa, né? Em suas missões, que eram cercamentos, sobretudo na Amazônia e no Sul, e eram constituídos por uma vila, uma igreja, um galpão para depósito e espaços de terra para plantio e criação de gado, os indígenas aprendiam o idioma do colonizador e o ritmo de trabalho europeu, além de serem catequizados. Ou seja, era uma forma de você alijar, de você virar as costas para as tradições indígenas e colocar no seio da educação e do cotidiano desses índios missionados a lógica branca europeia, né? Então se aprendia o idioma do missioneiro, no caso o português ou o espanhol, aprendia-se para quê? Sobretudo para ler a Bíblia, porque a Bíblia era uma das principais, a leitura bíblica era um dos principais métodos de ensino nas missões jesuíticas. Também havia tempo para plantio, tempo para criação de gado, aquele tempo relógio do europeu, que não é o tempo do indígena, né? O indígena tem um outro tempo relógio de trabalho, mas se colocava, se impunha esse tempo relógio de trabalho europeu, além de terem, então, deixarem as suas tradições religiosas e passarem a ter a fé católica do europeu, né? Então as missões jesuíticas, elas tinham esse principal intuito, certo? As missões jesuíticas, elas começaram, como digo, no século XVI ali, foi uma das ideias da Contra-Reforma. Depois da Reforma Protestante sair exitosa, né? Uma das ideias da Contra-Reforma era buscar fiéis em outras partes do mundo. Então as missões jesuíticas foram utilizadas de início para isso, mas depois elas acabaram verdadeiras instituições e muito poderosas. Elas sofriam com o ataque dos bandeirantes, mas elas também tinham muito poder local, tinham muito poder e começaram, inclusive, a cada vez mais pressionar a coroa portuguesa, a coroa espanhola, por cada vez mais espaço, o que leva, então, por exemplo, o Marquês de Pombal a cortar, a diminuir os seus poderes, né? Mas então, a gente tem aí essa como característica das missões jesuíticas, certo? Eu vou tratar agora de um assunto que ele está englobado historicamente dentro desse período grande que a gente está tratando, e apesar de não ter como ponto central a expansão territorial, ela foi sem dúvida nenhuma uma forma de fixação de outras culturas e de outro povo europeu aqui na colônia, né? Estendendo então, inclusive ali as áreas pela região litorânea de Pernambuco, que foi um caso particular da Holanda, certo? Devido à União Ibérica, que foi de 1580 a 1640, o que é a União Ibérica? O rei de Portugal, nesse século XVI, morreu e não tinha herdeiros. O rei da Espanha, Filipe II, ele tinha ascendência portuguesa e ele se sentiu pelo direito do trono. Ele invade Portugal e anexa Portugal à Espanha, tá? No período de 1580 a 1640, é o período conhecido como Iberismo, pode aparecer assim na prova, mas o mais comum é aparecer como União Ibérica, tá? Que é o período em que Portugal e Espanha ficaram unidos pela ação do rei Filipe II. Uma vez o rei tendo anexado Portugal, o Império Português, ele anexa todas as colônias que faziam parte desse Império Português, na África, algumas na Ásia e o Brasil, né? Então, a partir do momento que a União Ibérica vigorou, e ela passa a ser responsável também pela administração colonial brasileira. Foi um período, interessante isso, a gente quase não se liga, né? Foi um período que a gente foi administrado pela Espanha, e não por Portugal, porque Portugal estava subjugado ao território espanhol, ou seja, problemas da ordem absolutista, da ordem hereditária deles lá da Europa, acabou refletindo aqui no Brasil, né? Então o rei Filipe II proibiu a Holanda a comercializar com as colônias portuguesas, é aquela história do pacto colonial. A Holanda tinha um certo comércio entre Brasil, Portugal e Holanda, por quê? Porque a Holanda foi uma das patrocinadoras, foi uma das avalizadoras do início do plantio de açúcar,
né? Foram os bancos holandeses que deram empréstimos aos senhores de engenho e tudo mais. Então isso fez a Holanda ter um know-how com Portugal e com a colônia brasileira, mesmo estando no pacto colonial. Os holandeses tinham como cláusula dos empréstimos participar da comercialização desse açúcar pelo continente europeu, né? Então, a Holanda estava ali surfando muito bem, até que veio a União Ibérica e o rei espanhol falou, não, eu não tenho nada a ver com o que você contratou com Portugal, né? Estão proibidos, é o pacto colonial. Agora é a Espanha que vai comercializar com essa colônia aí, chamada Brasil, que eu nem conheço direito, vou conhecer mais agora. O rei falou isso. E não falou exatamente assim, é só um exemplo, né? Como reação, os holandeses invadem áreas do açúcar, como a Bahia, que foi rapidamente reconquistada, e Pernambuco, certo? Onde em 1635 se estabelece um governo paralelo em Recife. Começou ali por Olinda, mas logo foi para Recife, tomando em seguida grande parte do litoral nordestino, Alagoas e tudo mais, vão ser tomados pelos holandeses. Os holandeses vão expandir em um governo paralelo, um governo holandês dentro do Brasil, tá? É o período chamado de holandeses no Nordeste colonial. Eles vão, então, se colocar ali, apontar ali um governo holandês dentro da colônia portuguesa que estava sob administração espanhola, né? Então, essa salada aí de países europeus. Então, há uma expansão holandesa muito grande pelo litoral do Brasil, que, como revolta por essa União Ibérica, ela invade áreas do açúcar do litoral nordestino, né? Tudo, então, passou a ser administrado pela Companhia das Índias Ocidentais, ok? Todo o açúcar produzido, o comércio realizado, todas as interações econômicas, também sociais, culturais, vão estar a cargo da Companhia das Índias Ocidentais, uma instituição holandesa, certo? No início, os senhores de engenho se opuseram à invasão, né? Eles falaram, o que esses holandeses estão fazendo aqui? Mas os senhores de engenho eram pragmáticos, eles buscavam o lucro, né? Logo eles mudaram de opinião, porque eles viram que o interesse da Holanda era o comércio do açúcar. Era comprar açúcar deles, era estabelecer relações comerciais, era levar o açúcar para a Europa. Então, os senhores de engenho passaram a ser os melhores amigos dos holandeses. Não queriam nem mais saber dos portugueses, nem muito menos dos espanhóis, que eles nem tinham relação, né? Então, a Holanda passou a ser a bola da vez a partir de 1635, ali no final da União Ibérica é que ocorreu essa invasão holandesa. Os holandeses introduziram a tolerância religiosa e cultural, né? Então as pessoas, os holandeses, eles eram de maioria protestante, o protestantismo chega então ao Brasil pelos holandeses, pelo litoral nordestino, né? Mas o protestantismo vai ser proferido, o catolicismo da maioria da população vai continuar sendo proferido, eles também vão ceder uma liberdade cultural maior, principalmente aos povos africanizados, que eram ou escravos ou libertos, né? E os holandeses atraíram urbanistas, cientistas e artistas europeus para Recife. Transformaram Recife numa arquitetura holandesa, transformaram Recife em uma cidade colonial avançada no sentido urbanístico, no seu sentido arquitetônico, né? O Maurício de Nassau, que era a autoridade holandesa, concedeu empréstimos a fazendeiros, além de fazer todas essas modificações aí na estrutura social e cultural do Recife, principalmente, ele concedeu empréstimos aos fazendeiros, e esses fazendeiros, muito felizes, passaram a produzir mais açúcar ainda no período holandês. Mas Maurício de Nassau retorna à Holanda, né, e ele deixa a administração, e aí, com os novos administradores, os colonos passaram a ser ameaçados com confisco caso não pagassem o que deviam. Eles não tiveram a mesma maleabilidade política do Maurício de Nassau e passaram, então, a arrochar os senhores de engenho. Pronto. Para os senhores de engenho, então, os holandeses agora passaram a ser os monstros. E eles queriam, porque queriam, a volta dos portugueses, certo? Ou pelo menos dos espanhóis, mas depois Portugal consegue restabelecer-se como reino, expulsando a Espanha, né? Então eles queriam a volta dos portugueses. Portugal estava feio no momento, reestruturando o seu reino, e não tinha condições, e muito menos a burocracia colonial daqui, não tinham condições de expulsar esses holandeses. Então os próprios senhores de engenho formaram milícias, né? o que seja, formaram grupos contratados, grupos mercenários, para lutar
contra esses holandeses e promoveram então a insurreição pernambucana, que foi de 1645 a 1654, durou ali 9 anos, né? E os holandeses saem derrotados. Eles obrigam então os holandeses a assinarem a capitulação de Campina de Taborda e se retirarem do Nordeste. E assim acaba então a participação holandesa nesse litoral nordestino, certo? Para a gente encerrar, a gente vai tratar dos tratados que foram, então, a partir do século XVIII, sendo assinados. O que acontece? O Tratado de Tordesilhas já não tinha sentido nenhum. Já havia expansão da colônia portuguesa para o lado espanhol e agora massiva, efetiva, por muitos territórios. Por outro lado, os espanhóis também, principalmente na parte sul, digladiavam-se ali com territórios que tinham sido expandidos pelos portugueses, né? Então aí uma série de tratados vão ser novamente assinados por essas nações aí para poder se restabelecer uma nova configuração territorial. Portugal exigia isso e estava ocupando grande parte do que era então da Espanha. Então o primeiro foi o chamado primeiro Tratado de Utrecht, em 1713, que foi firmado na Holanda por Portugal e França. E estabeleceu que o rio Oiapoque, no norte, limitaria a fronteira entre Brasil e a Guiana Francesa, tá? Foi uma forma de defender o território brasileiro dos franceses que estabeleciam-se no norte e a todo momento queriam ali um território, uma boca do território colonial. Depois, 2 anos depois, tivemos o segundo Tratado de Utrecht, que foi em 1715, que foi assinado entre Portugal e Espanha e restabeleceu a posse de colônia de Sacramento a Portugal. O que aconteceu? Portugal fundou colônia de Sacramento, mas por essas idas e vindas aí de espanhóis e portugueses, os espanhóis acabam tomando colônia de Sacramento como uma cidade deles, né? E o segundo Tratado de Utrecht, então, assina restabelecendo que a colônia de Sacramento foi fundada por portugueses e deveria ser de Portugal. Tá? E a gente vai ter, depois do Tratado de Tordesilhas, aquele mais importante, que é o chamado Tratado de Madrid, que se deu em 1750, né? E teve o objetivo de substituir o Tratado de Tordesilhas, ok? Determinou uma troca de áreas do sul entre Portugal e Espanha, tá? Então a Espanha falou, ok, eu até abro mão do Tratado de Tordesilhas, mas eu vou ter que ganhar coisas com isso, né? Então, a colônia de Sacramento voltou a ser posse da Espanha. Ela ficou como posse da Espanha, né? E em troca, Portugal recebeu a área de 7 povos das missões. Essa é uma área que tinha muitas missões espanholas, certo? Que da noite para o dia passaram a estabelecer estabelecer dentro do regime português, né? E aí os indígenas que estavam ali não aceitaram o governo português de forma alguma. Então o Tratado de Madrid teve como consequência as guerras guaraníticas de 1753 a 1756, ok? Que foi então guerras porque os indígenas missionados não aceitavam a administração portuguesa, né? Porque estavam já aí acostumados com os jesuítas espanhóis e com a administração espanhola, certo? A gente vai ter também, em 1777, o Tratado de Santo Ildefonso, que foi assinado na Espanha, cidade de São Ildefonso, e cedia aos espanhóis todas as áreas anteriormente citadas. Sentindo-se prejudicado, Portugal exige um novo tratado. Então, 7 povos das missões, que passou a ser português, voltou a ser espanhol, né? E aí, por esse tratado, Portugal não aceitou o tratado, e aí, em 1801, somente com o Tratado de Badajoz, restabelecia o Tratado de Madrid, né? Colocando assim os dois países mais ou menos em satisfação. Mas Portugal cederia metade do que é hoje o Amapá para os franceses, tendo como novo limite o rio Araguari. A França conseguiu morder, ela conseguiu abocanhar um pouquinho aí deste tratado, né? Pessoal, nós chegamos ao fim, então, da nossa aula, tá bem? Muita informação, então reorganizem aí as ideias para a gente voltar para uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até mais.